Agora são 6:09. Vale Esportes é futebol de primeira. Que tal curtir as férias e viajar para a praia com o Renault Kwid 0 km e 5 mil no bolso? Com o Cariri da Sorte, seu sonho se torna realidade. Nessa semana, tem um Renault Kwid 0 km mais 5 mil reais. É um Renault Kwid mais 5 mil. É demais! Ainda tem 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio. Mais 5 mil reais no Giro da Sorte. E o título é dupla chance. Compre já o seu e boa sorte. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil, cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Dá pra ver na cidade em todo canto, melhoria e nossa gente avançando. Dá pra ver Juazeiro do Norte, o progresso que cresce avança forte. Ação em todo lugar, em cada bairro, em cada praça. Nossa cidade avança, em cada canto que a gente passa. Mais saúde e educação, novas escolas e UBS, centro de reabilitação, obras que a gente não esquece. Um governo que não se faz só, com jejum no Juaforró. Para o povo sempre mais cultura, Romaria, carnaval de rua. Juazeiro do Norte agora tem mais trabalho e oportunidade pra morar, trabalhar e visitar. Bem-estar em toda a cidade. Juazeiro do Norte agora tem mais motivos pra sorrir, trabalhando junto com o povo, assim o melhor está por vir. Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Vem com a gente, vem que agora tem! Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Pra passear aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços, mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. O carnaval tá chegando e com a Guanabara você não fica de fora da folia. Garanta já sua passagem pelo site viagemguanabara.com.br ou pelo aplicativo Viagem Guanabara, com toda a conveniência, segurança e praticidade para o seu carnaval chegar com tudo. E o melhor, pague em até 10 vezes sem juros. Garanta já seu lugar na folia. Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem pro carnaval. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro sai sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. A Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira.
Bom, agora em Juazeiro do Norte são 18 horas 13 minutos, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet em Juazeiro do Norte para toda a região do Cariri, começando o Vale Esportes, edição desta terça-feira, e com a gente está ele. Marco Valério. Noite para você ligado no Timaço da Vale FM. Um abraço, João Filho, para os amigos da 99,9. Pessoal que está no nosso canal no YouTube também, um grande abraço. E a gente já registra aqui a presença dos dirigentes do Icasa. O presidente Aloísio. Ele veio. O homem veio, rapaz. Ele veio. E ainda estão aqui o Pereira e também o Renato Moura. O Pereira que é vice-presidente da executiva e o nosso querido Renato Moura, que integra também a diretoria do clube, né? Exatamente. Este trio forte do Icasa está aqui conosco. Isso. Daqui a pouco eles vão conversar conosco aqui. O Pedro Paulo Vieira também vai estar aí, né, conosco nesse bloco, conversando com os dirigentes do time do Icasa, o Verdão do Cariri. Mas olha, João Filho, concluída a primeira rodada do Campeonato Cearense de Futebol, isso na primeira divisão, na Série A, eu considero apenas como um resultado, eu não diria zebra, mas que de alguma forma chamou a atenção, foi a vitória do Floresta diante do time do Ferroviário. Os demais jogos dentro de uma normalidade. É bem verdade que o Ceará empatou com o Maracanã. Eu já achei um resultado anormal, porque com todo o respeito que merece o Maracanã, pra mim era a vitória certa do Ceará. Pois é, só que no futebol ninguém ganha antes do jogo ser realizado. É uma verdade. Claro que existem os favoritos em determinadas situações, mas você precisa confirmar o favoritismo. E o Barbalha, infelizmente, perdeu o seu primeiro jogo. Eu não gostei do que vi, para ser bem sincero, apesar de todo o esforço, toda dedicação do grupo de jogadores do time do Barbalha, mas o Barbalha não apresentou um bom futebol, no meu entendimento. Mas é aquela coisa, é começo de campeonato, é início de trabalho, as equipes estão se ajustando ainda. Eu acho que daqui a umas 2 ou 3 rodadas, além da rodada que terminou ontem, a gente vai ter os times já em uma condição melhor de entrosamento, tática, técnica, até fisicamente falando. Afinal de contas, é começo de temporada para todo mundo. Mas o Barbalha, no meu entendimento, precisa sim dar uma melhorada, principalmente ali no setor de criação, no setor de meio campo. Achei o time do Barbalha muito vontadoso, brigador, esforçado, mas falta um pouco mais de qualidade técnica, no meu entendimento, no setor de meio campo, para municiar os homens do ataque, assim com maiores possibilidades de marcar gols. Agora, o problema é que o Barbalha vai ter pela frente um adversário que é o mais temível por todos, que é o Fortaleza, indiscutivelmente. O favorito a ganhar todos os jogos. O grande favorito para ganhar esse campeonato. Então, não que seja impossível, mas a gente sabe que é bastante complicado para qualquer equipe, não é para o Barbalha, que já tem as suas deficiências. Para qualquer outra equipe do futebol cearense, enfrentar o Fortaleza não é tarefa fácil, mas vamos aguardar o trabalho da semana e, claro, o jogo que vai acontecer no próximo domingo à tarde. Seria interessante se ontem o Barbalha pelo menos conseguisse um empate contra o Caucaia. Chegou a fazer 1-0, tomou a virada, porque com todo o respeito que merece o Barbalha, a instituição está na primeira divisão do futebol cearense, mas para mim é 3 pontos para o Fortaleza domingo. O Barbalha tem que pensar numa recuperação a partir da terceira rodada. É isso, daqui a pouquinho a gente vai falar do time do Barbalha com mais detalhes. Já já também o Pedro Paulo Vieira e a entrevista com os dirigentes do Icasa. Gostei da camisa do Aloísio, hein? Que é isso, hein, presidente? Pereira também, muito bem, com a camisa verde aí. Só faltou o nosso presidente do conselho vir de verde também, né? Já comprou 2. Ah, já garantiu 2, né? Muito bem. Bom, vamos em frente, meu querido JF. A hora no Timaço da Vale FM.
18h18, num oferecimento de Novo Rio Veículos. Para você, a hora no nosso timaço. Bom, deixe-me falar que trabalhamos com o oferecimento da Ramagem Couros, a nobreza do couro agregado ao design exclusivo. Somos referência em bolsas, carteiras e acessórios, sempre em sintonia com o que há de mais moderno em estilo e sofisticação. Você vai seguir a gente no Instagram, @Ramagem Couros. Vamos em frente pela Vale FM 99,9 para você em nome do ESC Pré-Vestibular e Cursos. Comece o ano preparando-se para realizar os seus sonhos. O ESC está com matrículas abertas para o pré-vestibular Enem, com turmas pela manhã, tarde e noite. Além disso, também estão abertas as inscrições para os principais concursos públicos: Polícia Penal do Ceará, BNB, Caixa Econômica Federal, Polícia Civil de Pernambuco e muito mais. E aí, o que é que você está esperando? Venha para o ESC, o cursinho que acredita na sua vitória. Informações no WhatsApp 999822476. O site é www.esccursos.com.br. ESC Cursos, juntos realizamos sonhos. Daqui a pouco também informações do Guarani de Juazeiro com o nosso querido Anderson Luiz. Bom, você está cansado de pagar contas absurdas de energia? A Genesis Solar tem a solução para você. Então, faça o seu orçamento sem compromisso. Temos para você condições especiais para adquirir o seu sistema de geração de energia solar. Você pode financiar até 100% do seu projeto e a parcela vai ficar aí ao que você paga hoje na sua conta de energia. Pode parcelar em até 18 vezes no seu cartão de crédito. Fala com Luciano Carvalho, Genesis Solar. WhatsApp dele 981237956 e você vai deixar o sol pagar a sua conta de energia. Realize o sonho no carro zero com o Cariri da Sorte. Isto mesmo, você pode ganhar um Renault Kwid mais R$5.000, tudo junto no quarto sorteio no próximo domingo. E mais um total de R$15.000 do primeiro ao terceiro prêmio no Giro da Sorte, mais R$5.000. E você pode comprar ainda o Cariri da Sorte Extra, a chance única. Uma Pop com apenas R$2 também no próximo domingo. Não fique de fora. Compre já o seu Cariri da Sorte, aproveite e baixe o aplicativo Cariri da Sorte no seu celular. Bom, a gente fala para você que trabalha no setor de semijoias. A Dourados banha mercadorias em ouro, prata e níquel com excelente qualidade. Mas se você quer iniciar o seu próprio negócio, temos mercadorias aí de qualidade com o melhor preço do mercado. Também compramos a sua mercadoria para desplacar ou desplacada e pagamos à vista. Mais informações? Não perca tempo não. Venha nos conhecer e faça um excelente negócio. A Dourados fica na Rua Professora Ivani Feitosa, número 9, WhatsApp 999933031, o Instagram para você conhecer um pouco mais, @Dourados Joias com 2 S no final. Bom, conosco no timaço da Vale FM, Pizzaria e Hamburgueria Oval. Transmitindo aí o nosso programa no canal do YouTube. Hoje é a folga da rapaziada, mas amanhã volta com tudo. Tem a quarta do futebol, onde o refrigerante é gratuito. Peça sua pizza. Salve aí no celular esse número: 98842-9514. Pizzaria e Hamburgueria Oval. A gente fala também da Madeireira Beira Rio. Para você que está construindo aí, você está reformando, passa na Madeireira Beira Rio. Muito mais que madeira para você. Tudo em madeiras, tem portas, forras, telhas, madeirites, material elétrico, hidráulico. Entrega na obra com madeiras que vem direto do Pará. Tudo em até 10 vezes para você comprar e pagar no seu cartão de crédito na rodovia Juazeiro Barbalha. O delivery, WhatsApp para mais informações 99840-1976. Juá Solados, produzindo os mais diversos modelos de solados, solados Anabela, blocos, solados para papetes, que tem lançamento, hein? O novo solado de papete em PVC microfibra expandido, trabalhando com material de excelente qualidade, os conhecidos solados do Ribamar. Rua da Independência 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. O telefone da Juá Solados para pedidos 99855
4193. Por aqui também a gente fala da Fox, que tem uma equipe técnica especializada com equipamentos de última geração, garantia de 3 meses nas peças montadas na loja, uma linha completa em smartphones. Fox em Crato, na Senador Pompeu 156, com 2 lojas no centro aqui de Juazeiro, Padre Cícero com Santa Luzia. Você vai encontrar também na Rua São Pedro, esquina com a Rua do Seminário, e uma loja aberta, uma terceira loja na cidade, lá no Cariri Shopping. Conosco também Motel Imperial, novos apartamentos muito mais aconchegantes para momentos marcantes ao lado de alguém muito especial. Conforto, higiene, segurança, privacidade, qualidade total. O Instagram é @Motel Imperial, aí na Rua Engenheiro José Walter 280, bairro Antônio Vieira. A direção é do André Lemos. Grande abraço pro querido amigo desportista André Lemos, JF. A gente fala, grande abraço pro André. A gente fala também da Comercial ZM, é o shopping da indústria e da construção civil. Máquinas, ferramentas, EPIs, tudo pra você na Comercial ZM. São mais de 6 mil itens das melhores marcas. A Comercial ZM é concessionária dos produtos Steel, na Avenida Padre Cícero, número 2370. O telefone é o 3511-9550. Churrascaria Mão de Vaca, de portas abertas para receber você e sua família. Além do melhor atendimento, aquele sabor que continua irresistível. E a satisfação de recebê-lo com o melhor churrasco da cidade. Pratos deliciosos que conquistaram a nossa região. Na Churrascaria Mão de Vaca tem delivery. Se você quiser ver aquele filme, né? Aquela série preferida, o futebol, é só ficar em casa e pedir. 988657741. Eu falei Churrascaria Mão de Vaca. O presidente me disse uma coisa aqui na internet, tem que trocar de Delta. Eu queria que Delta tivesse aqui, mas Delta folgou. Chega já. Chega já, Delta? Chega já. Então ele vem, viu, presidente? Ele vem. Bom, a gente fala também aqui no timaço da Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada na sua obra. Escolha qualidade, preço, satisfação. Alfa Vidros é completa para você. Tem cortinas de vidros, box, espelhos e esquadrias da Avenida Plácido Aderaldo Castelo, número 320, com o telefone WhatsApp para você, 99812-5851. Bom, a gente vai trazer o noticiário do Icasa, inclusive com a presença dos dirigentes do Verdão do Cariri, e a gente vai fazer uma live no nosso Instagram, que é o Timaço da Vale. Se você não segue ainda, siga lá o nosso Instagram. Aliás, eu vou dar aqui logo um spoiler, já vou adiantar. O pessoal da diretoria do Icasa trazendo um kit muito bacana, camisa do Verdão, e tem mais coisa boa. A gente vai detalhar daqui a pouco, e amanhã a gente vai lançar uma promoção no nosso Instagram. Hoje? Vamos lançar hoje pra fazer amanhã, certo? Vai fazer sexta. Vai ser sexta? É. Ah, tá certo. Tem todo um Pronto, negócio a gente vai aí. explicar daqui a pouquinho, com mais detalhes, aí o lançamento aí dessa promoção, para que você possa ganhar aí produtos licenciados oficiais do Icasa no Instagram do Timaço da Vale FM. Bora trazer então as primeiras do Verdão do Cariri, em nome de Diniz Supermercados, que também é parceiro do Icasa, é parceiro de todos os times aqui da nossa região do Cariri, e a gente vai trazer o Pedro Paulo Vieira com as informações do Verdão, aqui com a galera do Icasa, da diretoria Alviverde. Boa noite, PPV. Boa noite, Marco, boa noite, João Filho, boa noite a todos os ouvintes do Vale Esporte, boa noite, torcida icasiana, boa noite, Aloísio. Em nome deles, saudar a todos que estão aqui, os representantes, né, o Pereira, o Renato. E o Verdão do Cariri segue trabalhando duro, trabalhando de forma intensa. No fim de semana já tem o primeiro amistoso. Hoje trabalhou em 2 períodos, manhã e tarde. Né, o Leandro Campos colocando em prática já várias simulações de jogo, visando este primeiro amistoso contra o Imperial lá no domingo. E aqui nos nossos estúdios, como já foi falado, está o presidente do Verdão do Cariri, o Aloísio, o vice-presidente, o Pereira, e o presidente do conselho, o Renato. Todos para trazer boas notícias do Verdão do Cariri. E a gente começa falando sobre os recursos. A gente sabe da dificuldade que é fazer futebol, mas que o Icasa ainda é uma marca muito forte, muito grande, né, de peso nacional, e isso atrai muitos atletas. Porém, mesmo assim, ainda tem os custos para fazer a engrenagem girar. E como estão os parceiros, Aloísio, para a temporada de 2024 do Verdão do Cariri? Boa noite, seja muito bem-vindo ao Vale Esportes. Boa noite, Marcos, boa noite, Pedro, João Filho, Anderson e Renato e Pereira.
Rapaz, é um prazer tão grande estar aqui nessa sala hoje. Há mais de uma dezena de anos atrás, eu representei uma empresa que todas as semanas eu estava nessa sala aqui. E uma recordação muito grande que eu tenho de Marcos aqui, que eu fui premiado a nível nacional com o prêmio o melhor representante dessa empresa em nível Brasil. Concorrendo o negócio era bom mesmo, né? Concorrendo com 211 representantes do Brasil. Você lembra disso, Marcos? Lembro. E era uma festa toda semana, todo mês, não, né? Eu senti, a emoção que eu senti quando eu entrei nessa sala foi isso. Sobre o ICASA, a gente está aqui batalhando, estamos com mais ou menos 15 dias de trabalhos, né? Já temos nossos patrocínios praticamente formados, né? Já temos a Farmacy, temos o Diniz Supermercado, que é um grande parceiro, é um parceiro que tem 3 anos que está com a gente aí, tem nos ajudado bastante, é um parceiro para todas as partidas porque todas as partidas a gente sempre quer fazer uma promoção com eles. Tem a Perboni também que está com a gente, né? Tem a Dourados, né? Farmácia Fernani e agora a Prefeitura Municipal. Né? Fechamos com a Prefeitura essa semana. Coisa boa. Um complemento para a gente tentar levar esse time sem nenhum problema até o final do campeonato. Presidente Aloysio, outra questão também que o torcedor fica preocupado com o ICASA, né? Frutos, não posso nem dizer frutos, né? Joios de outras gestões, as inúmeras causas trabalhistas. E isso é um fato que, né, em outros veículos a gente já falava. Depois que o Aloysio assumiu, teve uma mudança de ambiente do ICASA. Como é que está a situação hoje das causas trabalhistas? Tem aumentado? Essa situação tem sido resolvida? O torcedor fica angustiado com isso também. A questão financeira não foi resolvida, né? Isso é muito difícil. Mas a questão trabalhista, ela parou porque a gente procurou cumprir com tudo que é obrigação, né? A doutora Thaís, nosso jurídico, é uma pessoa muito responsável, né? Sempre vem cuidando dessa parte. E a gente cumprindo, assinando a carteira dos jogadores, dos funcionários, para evitar um futuro problema como foi feito há uns anos atrás. Aliás, sobre isso, presidente Aloysio, seja bem-vindo aqui, juntamente com o Pereira, né, com o Renato. A gente vê um novo trabalho no ICASA. É bem verdade que dentro de campo os resultados ainda não vieram como o torcedor esperava. Mas, por exemplo, a gente não vê terminar um campeonato cearense ou uma Fares Lopes e jogador ir na imprensa ou nas redes sociais dizer que não recebeu o seu salário, que não recebeu aquilo que lhe era devido. Falar em greve, né, Marcos? Exatamente. Então, nesse ponto, a gente vê que vocês estão fazendo um trabalho muito organizado. E até como disse ali o Pedro Paulo, me parece, a gente que está aqui de fora, parece que o ambiente no ICASA hoje está melhor. Os dirigentes, claro, têm as discordâncias, mas buscam o entendimento e pelo menos não há tanto ruído aqui do lado de fora como se tinha antigamente. Agora, claro que o torcedor, ele quer resultado dentro de campo. E aí, Aloysio, qual é a sua perspectiva? A gente sabe que a diretoria tem trabalhado, alguns antigos dirigentes, outros novos dirigentes, mas dentro de campo ainda não rolou. Essa é que é a grande verdade. Será que esse ano vai ser diferente, presidente? Na verdade, Marco, a tentativa vem desde os primeiros meses que a gente está no time subir, né? Acho que a vontade maior... Desde quando você assumiu, você queria deixar o ICASA na primeira divisão, né? Na primeira divisão, entendeu? Você não sabe a vontade que a gente tem de voltar o ICASA à primeira divisão. A gente tem a obrigação disso, porque o ICASA não é um time de segunda divisão. O ICASA tem uma torcida muito grande, é uma torcida apaixonada, entendeu? Tem pessoas que amam o ICASA, depois que a gente entra dentro de uma diretoria é que a gente vê isso. Quer dizer, a gente tem uma responsabilidade muito grande de deixar ela no lugar certo, que é a primeira divisão. Agora, questão de futebol é muito difícil. Às vezes você faz um investimento com uma coisa e dá outra, né? Mas a gente tem tido muitas conquistas, né? A gente tem conquista o quê? Tem ajeitado o CT, tem ajeitado as contas do ICASA. Quando esse acesso vier, ele vai ser mais seguro, entendeu? A gente vai ter mais segurança de permanecer, de organizar, entendeu? Eu acho que a gente está no caminho certo. Esse time que foi formado agora, já tem uns 15 dias treinando, eu acredito muito nesse time, eu acho que agora vai vir um acesso. Aliás, até Pedro Paulo e Aloysio e os demais aqui presentes,
O Fabiano Rodrigues, ele esteve aqui um pouquinho antes do final do ano passado, acho que em novembro mais ou menos, e ele falou a gente aqui no programa, no ar, que o orçamento do Icasa para esse campeonato desse ano é menor do que o orçamento do ano passado. O senhor pode confirmar isso, presidente? Ou então houve uma mudança de lá para cá, estão dando mais condição para que o Fabiano possa montar um elenco competitivo com o aval do técnico Leandro? Eu acredito que o orçamento ele está igual. Está praticamente igual do ano passado, né? Eu acho que os mesmos patrocinadores, as mesmas ajudas dos diretores, que chegou tudo junto, os 10 diretores. Tem 4 que trabalham mais, que tem mais tempo de ir no CT, mas todos os 10 estão trabalhando juntos, entendeu? Eu acredito que o orçamento ele está igual ao do ano passado. Agora vamos falar do primeiro jogo contra o Guarani? Bora. A diretoria do Icasa procurou o Guarani ou houve uma tentativa de uma negociação, talvez uma arrecadação compartilhada? O pessoal do Guarani disse aqui que não foi procurado por ninguém do Icasa, a gente queria ouvir a versão do Icasa e como é que vocês da diretoria do Icasa receberam o fato do mando de campo e obviamente a renda ficar total para o Guarani no primeiro jogo. Na verdade, assim, a gente lamentou, né? Porque o início de competição, né? O Icasa precisa de dinheiro, como todo time precisa de dinheiro. Mas como o campeonato, ele tem umas regras. E o Guarani parece que estava na frente para fazer a primeira partida. Né? Lá no questão de ranking. No conselho o Guarani técnico está na frente tá do na Icasa frente. hoje. Então o conselho técnico é quem decide. A gente não pode fazer nada, o Icasa. Então o mando de campo é dele. Agora, sobre a procura, sobre conversar com o presidente, eu não fui procurado nenhuma das vezes para falar sobre o assunto. Nem o senhor quis procurar o Guarani não, também, presidente? O campo é dele, né? Então a casa é dele, então ele é que tem que procurar. Então se ele não procurou é porque ele decidiu que a renda é do Guarani, o jogo é do Guarani e o jogador, ele quem vai fazer o jogo. A gente vai só assistir. E jogar, né? E jogar. Ganhar. Vamos lá, PPV. E falando nisso, né, nessa questão de jogo, aproximação com o torcedor, a Luiz trouxe aqui, né, como o Marco falou, um kit. Uma camisa oficial. Nova, viu, Marco? A camisa ficou muito bonita. Vamos mostrar aqui, ó. Para quem tá no nosso canal no YouTube. Para quem tá no Timaço. Abra aí, Marco. E tem também aqui o Instagram do Timaço da Vale. Um kit com boné oficial do Icasa, sandália oficial do Icasa e a camisa oficial do Icasa, né? O Pereira tá aqui de modelo, né? Tá todo mundo falando aí. Essa camisa. Deixa eu mostrar aqui o vice-presidente Pereira. Mostra que ele tá de modelo hoje. Rapaz, e o Pereira. Rapaz, eu vou colocar ele no Instagram, viu? Que ele tá muito bonito com essa camisa. O que é que você acha, Marco? E ele tá fortão. Olha só, tem essa sandália com a logomarca do Icasa, boné e camisa. Então, vamos lançar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente vai estar lançando. E o torcedor, como é que faz para participar? A gente vai estar lançando a nossa foto oficial lá no nosso Instagram do Timaço da Vale. Torcedor, curte a foto, segue o Icasa, segue o Timaço da Vale. E na sexta-feira a gente vai estar sorteando. Lá nos comentários ele marca 3 amigos e esses amigos vão marcando. E quanto mais você comentar, mais chances terá de ganhar. Na sexta-feira a gente vai realizar o sorteio ao vivo aqui no Vale Esportes. Porque no domingo tem amistoso 9 da manhã. E aí o torcedor que ganhar já vai pro CT Praxedão, todo no traje do Icasa, de boné, de sandália e com a camisa. E agora falando de amistoso, no primeira semana de fevereiro tem uma novidade também pra torcida, Luiz. A gente tem esse jogo treino domingo, né, com o Imperial. E dia 8 de... no CT, né, com o Imperial, 9 da manhã. E no dia 8 de fevereiro, Icasa e Chapecó na Arena. Esse jogo é um jogo que o Diniz comprou, vai ser todo do Diniz, ele é quem é. Olha que bom, rapaz. A promoção toda do Diniz Supermercado, né? O Icasa não vai ter despesa, né? O Diniz vai cobrir tudo que for de despesa. É um grande parceiro, né, do Icasa hoje. E vai ser beneficente, né? O torcedor vai comprar 2 kg de arroz urbano lá nos Diniz, qualquer Diniz que ele comprar. Vai matar a saudade, né, presidente? Matar a saudade e vai trocar pelo ingresso, né? Ele compra 2 kg de arroz urbano em qualquer dos Diniz, no próprio Diniz ele troca pelo ingresso. E ele fala com a intimidade do arroz urbano, né, rapaz? Eu vi o brilho nos olhos aí. Presidente Aloysio, boa noite. Boa noite. Uma alegria estar falando sempre com você. Obrigado. Obrigado. O nosso querido amigo Pereira, vice-presidente, o
Renato Moura, presidente do Conselho Deliberativo. Irmão do meu querido amigo vereador Nivaldo Cabral. São gêmeos, Renato. É o mais velho. Ô, Aloysio, me diga uma coisa. Vai começar o campeonato, o Icasa vai jogar como, digamos que, burocraticamente é visitante contra o Guarani. Sei. Os jogos do Icasa como mandante na arena, serão todos na Arena Romeirão? É o pensamento da diretoria, mesmo com muitas despesas, as dificuldades que a gente sabe que infelizmente acontecem. Mas para o torcedor que está ouvindo a gente agora, o Icasa como mandante, jogará na Arena Romeirão? Ó, João, o Icasa, depois que inaugurou a arena, a gente não jogou em outro campo quando tem um mando de campo aqui na região. Sim. E vamos procurar fazer todo o campeonato na arena. Todo o campeonato. Do lado da torcida. Quantos jogos como mandante? Eu acho que vai ser 4. 4 partidas como mandante. 4 jogos. Na primeira fase, né? São 5 jogos aqui, 4 tem só do Guarani, que o mando é do Guarani. Que o Icasa, quer queira ou não, vai estar em casa. Exatamente. Que o torcedor que está ouvindo a gente, apesar da renda ser do Guarani, o torcedor do Icasa vá para o estádio, compre o ingresso, vai colaborar com o Guarani, logicamente, mas o objetivo é torcer pelo Icasa, torcer pelo clube do coração e que vença, como diz aquele bem novinho, né? Que vença o melhor. Vamos fazer os 4 jogos e vamos fazer esse amistoso dia 8 agora, para reconhecimento do gramado, do estádio. Tem muito jogador que não conhece ainda o estádio e vai conhecer agora dia 8. Maravilha, então, maravilha. Abraçar o Nivaldo, como o Marco falou, Nivaldo, irmão do amigo Renato, que é torcedor do Icasa, é um colaborador do time também, colabora da melhor maneira possível. E o Renato, que é presidente do Conselho Deliberativo do Verdão do Cariri. Quanto tempo já, como você está à frente da executiva, Luiz? Acho que 1 ano e 6 meses, 7 meses. Quanto tempo mais de mandato? Mais 1 ano e pouco, né? Mais 2 anos e pouco, né? São 4 anos. Vê se eu aguento, né? Significa dizer que um acesso do Icasa representa a continuidade do trabalho ou o presidente vai cumprir a missão, colocar o time da primeira divisão e descansar? Olha, João, eu acho que eu tô com essa missão do acesso. Aí eu não sei depois do acesso, não. Futuro a Deus pertence. Futuro a Deus pertence. Mas o acesso a gente vai atrás. Com certeza. Atrás, e vamos conseguir. Essa diretoria trabalha muito junto, todo Renato, Pereira, Celso. A gente sempre está ali no CT, cobrindo as obrigações de casa, que é 24 horas. Se cada um desses parar de trabalhar um pouquinho, o Icasa para. A gente tem que trabalhar 24 horas. Aqui, toda hora tem serviço no Icasa para fazer. Toda hora. Saindo daqui, a gente já tem uma obrigação para fazer. Você acredita nisso? Acredito. E a gente está vindo uma obrigação e saindo daqui já tem outra. Muito bem. E a gente vê que é um discurso, né? Como a gente já tem falado esta semana, é um discurso único. Comissão técnica, atletas e diretoria, recolocar o Icasa na primeira divisão. Realmente é obrigação da gente. E lá ficar, né? E lá ficar. É só o começo, né, esse acesso. É isso. Agradecer aqui a toda a direção do Icasa. Luiz, você é muito bem quisto aqui, muito bem-vindo nessa casa aqui. Independentemente de qualquer situação. Júnior Mial, seu assessor. Meu assessor, né? Ele foi um empresário para trazer a Luiz. Júnior Mial, a gente tem uma história muito grande. A gente é amigo de infância, né? De adolescência, né? E crescemos juntos, né? É verdade. E trabalhamos juntos 9 anos aqui com promoções. Quer dizer, foi um bocado de ano, né, Marco? Eu acho que quase todos os funcionários aqui a gente fez promoção junto. Não teve um que a gente não teve de fazer. Em todos os bairros. E às vezes repetir até casa de prêmio. A gente deu tanto prêmio que repetimos casa com prêmio aqui com Arroz Urbano. Mas foi uma época muito boa que eu passei aqui. Tenho muita amizade aqui. Gosto muito. Quando entrei aqui, senti aquela emoção de aquele prêmio que eu recebi há uma dezena de anos atrás. E a gente fica feliz em voltar aqui novamente. Aloysio, obrigado pela sua presença. O vice-presidente Pereira, né? Que tem. A gente sabe do esforço, da dedicação do Pereira. E antes do Aloysio ser presidente, o Pereira tem feito um trabalho muito importante. Só cumprimentar aqui o Pereira. Dê um alôzinho aqui para a galera do Icasa. E também para nossa turma no Instagram da Vale FM. Estamos ao vivo, Timaço da Vale. E no nosso canal no YouTube. Boa noite, Pereira. Boa noite, Marco Valério, boa noite, João Filho, nosso querido João Paulo, né? Pedro Paulo, né? E, enfim, é enorme prazer estar aqui com vocês, todos vocês. Dizer que o Icasa está aí, 15 dias de trabalho, né? Trabalho firme e forte, na esperança que a gente consiga realmente nosso acesso, né?
E torcer também que o Deus do céu nos ajude, né? E que não nos traga um árbitro daquele para de novo nos atrapalhar na nossa missão. É verdade. Isso, porque não é só a gente, né? O nosso trabalho, às vezes, ele é atrapalhado por outras pessoas. É por isso que os clubes do Cariri, eles têm que ser fortes também nos bastidores da Federação Cearense. Eu quero, não é pra gente ser beneficiado, mas é Exato. pra evitar que a gente seja prejudicado, né? Só para lembrar aqui uma coisa do Aloysio sobre a questão do jogo Guarani e Casa, né? A gente tentou sim com a Federação de Futebol, não foi? A gente tentou, mas infelizmente não pôde abrir essa exceção, até porque se abrisse, teria que abrir também para o Cariri, né? Para outros clubes aqui. Tranquilo, Marcos, boa tá noite explicado aqui. a todos vocês. Mas é bom que o torcedor ganha mais um jogo do Icasa na região, né? Com certeza. Um abraço. Um abraço, Pereira. Renato Moura, presidente do Conselho Deliberativo. Boa noite, Renato. Boa noite, Marco, PP, João Filho, que é o JF. PP é Pedro Paulo. Anderson Luiz. Então, eu quero dizer que para que nossa torcida continue acreditando no trabalho dessa diretoria e que, como disse o Aloysio, nós temos essa missão e essa obrigação de, com o nosso trabalho dioturno, como também da comissão técnica e os jogadores que foram contratados, em que nós acreditamos no potencial dos que aí estão e com a determinação, o trabalho, o empenho, acreditem, torcedores. Este ano nós vamos conseguir o acesso, vamos manter o Icasa na primeira divisão do Cearense e não mais sair de lá. Contamos em todos os jogos com a presença de vocês, nos apoiem, sempre nos apoiem, porque nós queremos dar esse presente para vocês também. Um grande abraço a todos. Torcida, nos ajudem. Ô Renato, boa noite. Me diga uma coisa, você como presidente do conselho, para o torcedor que está ouvindo a gente agora, de repente tem interesse, sonha em ser um conselheiro do Icasa, existe essa possibilidade? E quantos conselheiros hoje o clube tem no seu quadro? Nós temos efetivos apenas 10 conselheiros. 10 conselheiros. 10 conselheiros que somos que são 10, efetivos. Que somos efetivos. E que somos justamente os 10 que estamos à frente da diretoria. Estão à frente. Trabalhando dioturnamente. Se alguém quiser, primeiro tem que ser sócio do Icasa. Precisa ser sócio do clube. Primeiro ser sócio e após 2 anos ininterruptos de sócio-torcedor... A contribuição... Isso. Aí após 2 anos... Após 2 anos ele se candidata a ser conselheiro. Ele se candidata. Isso, e o conselho se reúne e avalia os seus precedentes e se é viável ou não a aceitação dele no conselho. Certo. Não basta querer ser. Ô Renato, você que sabe aqui, me ocorreu uma pergunta sobre a camisa. Torcedor do Icasa que quer comprar a camisa do Verdão, ainda tem nessa primeira remessa? Vocês estão aguardando mais camisas? Como é que tá a situação? Então, dia 4, próximo de fevereiro, dia 4, estará chegando a nova remessa. Nós temos um estoque reduzido. Infantil ainda tem umas 4 femininas e acredito só 2 ou 3 masculinas. Mas dia 4 de fevereiro está chegando a nova remessa. Todos os tamanhos. Todos os tamanhos. Já vem com o patrocinador dia 4? A próxima camisa, a próxima remessa já virá com os patrocinadores. Com a exceção, Aloysio, já vai vir com a prefeitura? Essa nova remessa? Já vai vir. Então, já virá com todos os patrocinadores. A partir do dia 5 de fevereiro já teremos... Já com o amistoso dia 8. A venda para que os torcedores no dia 8 na Arena já vistam o novo manto sagrado do Verdão, que está muito bonito por sinal, viu? Muito bonita a camisa do Icasa, muito bonita. Ok, um abraço aqui a todos. Valeu, gente, um abraço para vocês. Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco, PPV, você volta para dizer mais uma vez como é que o pessoal participa, tá? E lançando a promoção, já após o intervalo, notícias do Guarani. Vamos falar do rival do Icasa, que se prepara, afinal de contas... A Série B do Cearense começa com o clássico Icasa e Guarani no domingo, dia 18. Antes, tem no sábado, né, que é após Carnaval, aí a estreia também do simpático Cariri Futebol Clube. Vale FM.
Que tal curtir as férias e viajar para a praia com o Renault Kwid 0 km e 5 mil no bolso? Com o Cariri da Sorte, seu sonho se torna realidade. Nessa semana, tem um Renault Kwid 0 km mais 5 mil reais. É um Renault Kwid mais 5 mil. É demais! Ainda tem 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio. Mais 5 mil reais no Giro da Sorte. E o título é dupla chance. Compre já o seu e boa sorte. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil, cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Pensando na educação das nossas crianças e jovens, a Prefeitura de Juazeiro inaugurou um moderno e grandioso equipamento que trará uma economia anual de R$ 2.400.000 para o município. É isso aí! É o novo complexo operacional da SEDUC, que além de acolher o Centro Administrativo para Transporte Escolar, Depósito de Alimentação Escolar e Almoxarifado Central, também irá suprir 75% de toda a energia escolar e de todos os equipamentos da educação. Pense numa conquista histórica. Prefeitura de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. O carnaval tá chegando e com a Guanabara você não fica de fora da folia. Garanta já sua passagem pelo site viagemguanabara.com.br ou pelo aplicativo Viagem Guanabara, com toda a conveniência, segurança e praticidade para o seu carnaval chegar com tudo. E o melhor, pague em até 10 vezes sem juros. Garanta já seu lugar na folia. Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem pro carnaval. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM, Vale FM, Marco Valério. De volta pela Vale FM, oferecimento Madeireira Beira Rio, lugar certo para você economizar. Você parcela no cartão de crédito, compra com toda a facilidade, grandes promoções na Madeireira Beira Rio. E conosco também produtos Panebon Pão Nosso, pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe, torradas, biscoitos e sequilhos. Tem a linha integral e a sensacional massa para pastel Tasquinha. E em nome de Diniz Supermercados, porque de canto a canto tem sempre um pertinho de você. Sempre. Diniz Supermercado. Vamos falar de quem, JF? A gente fala do Guarani de Juazeiro. Falamos aqui do Icasa, com a presença do Aloísio, do Pereira, do Renato. Agora o noticiário é rubro-negro, porque tá chegando a estreia do Campeonato Estadual da Segundona. Anderson Luiz, melhor tirar essa caixa aí de perto dele pra não... Por quê, rapaz? Rapaz. Não. São os times da nossa cidade, rapaz. Tá, muito aqui bem. A gente abre espaço pra todos. Não cria nenhum problema não, né, Anderson? Mas você entendeu o que eu quis dizer. Anderson Luiz tá com a gente. Boa noite pra você, Anderson. Sei lá, gente. Aqui somos Icasa, somos Guarani, somos Cariri, somos Barbárie e somos Crato.
Não tem isso com a gente não, né, Anderson Luiz? Não tem. Não. Boa noite, Anderson. Um abraço pra Carlos André, Anderson. Padinho, rapaz. Padinho tá aqui. Rapaz, não sei qual time que Badinho torce. Carlos André, você torce pra quem aqui no Juazeiro? Icasa, Guarani ou Cariri? Icasa, torcedor do bem. Icasa. Torcedor do Icasa. Muito bem. Padinho Produções. Boa noite pra você, Marco. Boa noite, João Filho. Boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. O Guarani segue na pegada, viu? Marco Valério e João Filho, visando o Campeonato Cearense da segunda divisão. Leandro Mercado entra no 5º dia de trabalho e nós conversamos hoje com o volante Léo Santos. Vocês que, assim, acompanham o Guarani já há algum tempo, não sei se vocês recordam agora recentemente do volante Gleidson, que vestiu a camisa do Guarani, vestiu a camisa do Iguatu, vestiu a camisa do Ferroviário. Morenão forte, bom de bola, viu? O Léo Santos lembra muito o Gleidson, inclusive com as características dentro de campo. Um bom jogador e é um jogador de confiança do técnico Alexandre Lima. E ele vai conversar conosco justamente sobre a dificuldade do Campeonato Cearense e da motivação desse elenco para conseguir o acesso para a Série A. Né? Para a equipe, de buscar o acesso. Estamos muito confiantes, né? Temos uma boa equipe, um bom comandante e vamos trabalhar e vamos buscar o nosso acesso. Você é um cara de confiança do técnico Alexandre Lima, vem indicado por ele. O que é que você acha que esse elenco em si, que ele ajudou a montar, vai almejar nessa competição? Então, a gente vamos, como eu falei, a gente vai em busca do objetivo. O elenco é bom, tem umas peças que eu conheço, tem outros que já joguei contra e tá um time de nível alto. Então, vamos trabalhar e vamos buscar o nosso objetivo. As palavras do Léo Santos, volante da equipe do Leão do Mercado, um jogador de confiança do técnico Alexandre Lima, mais um dessas novas caras do Guarani para esse campeonato cearense da segunda divisão. O Guarani já procura também adversários, meu querido Anderson, para a questão de amistosos, jogos, treinos. A gente sabe que o Guarani, acredito que deva estar enfrentando a mesma dificuldade no Icasa no que diz respeito a essa situação, né? Claro que o Alexandre Lima deve solicitar à diretoria uma situação de jogo, um amistoso ou um jogo-treino, né? Ele já falou que tem intenção de fazer no mínimo 3 jogos-treinos até o início da competição. Porém, tudo indica que o Guarani tomará o mesmo rumo do Icasa, irá enfrentar a equipe amadores aqui da nossa cidade, na nossa região. Procura inclusive fazer amistosos com outras equipes aqui da região do Cariri, com outras cidades, com selecionados de outras cidades, mas ainda está em análise. O Guarani entra nessa primeira semana, mas de fato o Alexandre já está conversando com a diretoria para, em comum acordo, conseguirem essas movimentações antes da estreia do Leão do Mercado. Maravilha, então, Anderson Luiz Marco com informações atualizadas do Guarani, sempre em nome de Diniz, de canto a canto. Tem sempre um Diniz perto de você. É verdade, tomara que a gente possa ter um grande clássico no próximo dia 18. Pessoal, pensar 18 de fevereiro é logo ali, já bem chega. Pertinho, rapaz. E é bom lembrar que é o primeiro domingo após o carnaval. Então o carnaval tá já chegando e chega esse grande clássico. Mas antes, no sábado, dia 17, é a estreia do Cariri. Estreia do Cariri Futebol Clube, a quem a gente deseja toda a sorte do mundo que possa fazer também um grande campeonato. Segue os seus treinamentos lá no Mirandão, na cidade do Crato, principalmente na parte da tarde. Pela manhã o time tem priorizado a parte física em uma academia, trabalhos físicos com bola, juntamente sob o comando do técnico Adelmo Soares. Cariri que já está com o elenco todo à sua disposição. Uma rapidíssima informação, Marco, do Iguatu. O Iguatu, que começou o campeonato com vitória na primeira divisão, vai enfrentar o Caucaia sábado. Caucaia que ontem venceu o Barbalha. O Iguatu conseguiu um aporte financeiro no valor de R$150 mil através de uma emenda do deputado estadual Marcos Sobreira. Marcos Sobreira, que conseguiu essa emenda para o Iguatu no valor de R$150 mil. Mas esse dinheiro vem de onde? Do governo? De acordo com as informações que a gente colheu no Instagram do Iguatu, foi uma emenda que o deputado acabou conseguindo e direcionando para um aporte em forma de um patrocínio, um incentivo para o Iguatu. O valor de R$150 mil conseguido pelo deputado estadual Marcos Sobreira. Tá aí, importante apoio, sem dúvidas, para a equipe do Iguatu, né? Que também é um representante, não do Cariri, mas da região Centro-Sul e que tem feito um trabalho muito importante. Aliás, eu até me surpreendi negativamente, já que você citou o Iguatu, com relação à presença de público no jogo de estreia do Iguatu contra o Atlético. Pouca gente. Porque menos de 800 pagantes, rapaz. Difícil. Quer dizer, a campanha que o Iguatu vem fazendo, terceiro colocado no último campeonato cearense,
participou bem da pré-copa do Nordeste, saiu perdendo pro ABC, que é um time tradicional, nos detalhes, pelo placar que mínimo. Não entrou na fase de grupos, né? Exatamente. Da Copa do Nordeste. Time que vem fazendo campanhas tão boas, tem um trabalho tão sólido nesses últimos anos, então menos de 800 pagantes para mim é muito pouco. Eu também acho. Acredito que o torcedor da cidade de Iguatu, que é uma cidade tão boa, tão importante e bastante populosa, né? Não é uma cidade pequena não, muito pelo contrário, é uma cidade de porte médio aqui do interior do Ceará e que deveria ter um apoio muito maior aí para o time do Iguatu. Bom, mas eu falo do ESC Cursos, matrículas abertas para o pré-vestibular Enem com turmas manhã, tarde e noite. Estão abertas também no ESC as inscrições para os principais concursos públicos: Polícia Penal do Ceará, BNB, Caixa Econômica, Polícia Civil do Pernambuco, o JF já está inscrito. E aí, você está esperando o quê, meu amigo? Vá para o ESC, o cursinho que acredita na sua vitória. Informações pelo WhatsApp 99982-2476. Também tem o site, hein? www.esccursos.com.br. ESC Cursos, juntos realizando os sonhos. A gente fala também aqui no Vale Esportes da churrascaria Mão de Vaca. O prazer de comer bem, você e sua família, na José Marrocos, ali com a Rui Barbosa. Aquele churrasco de primeira, um cardápio maravilhoso. O atendimento é sensacional. De repente você tá em casa aí, não quer sair, chegou no trabalho, tá cansado. Pede o teu cardápio e faz o seu pedido via WhatsApp pelo 988657741. Tem o 998054212 também. São os contatos da churrascaria Mão de Vaca, a melhor do Cariri. Comercial ZM, o shopping da indústria e da construção civil, máquinas, equipamentos, ferramentas, tudo em EPIs você encontra na Comercial ZM. É concessionária dos produtos Steel. Também tem Tramontina, Bosch, Dremel, grandes marcas na Avenida Padre Cícero 2370 e o telefone da Comercial ZM é 3511-9550. A gente fala também do Hotel Abuarama, que é a casa do caririense na capital cearense. Vai a Fortaleza nesse carnaval, hospede-se no Hotel Abuarama. Reservas pelo DDD 85, é um número de WhatsApp 33048900. Nosso amigo Genilson, toda a equipe do Hotel Abuarama, um grande abraço. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Vá saborear o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12. Peça o seu 988380548. Baleia Burger, uma delícia de hambúrguer. A gente fala também da Sofubê Service, revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos, películas aí de alta performance e qualidade no serviço é com a Sofubê. É só falar com o nosso amigo Edilson e toda a sua equipe na rua José Marrocos 408. WhatsApp da Sofubê 988054899. Siga o Instagram Timaço da Vale e participe aí, né, do sorteio pra galera do Verdão do Cariri, um kit, um super kit do Icasa, tem todas as regras. Você tem que seguir o Instagram do Timaço da Vale e também do Icasa. Tem todos os detalhes lá na legenda para você acompanhar e participar dessa promoção. Lembrando que o sorteio vai ser sexta-feira. Conosco também tem Farmácias Fernandes, 8 lojas espalhadas pela cidade. Farmácias Fernandes presente em todo momento. Oferecimento também do Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, formando grandes profissionais. E o senhor já falou dos produtos da Panebom Pão Doce? Já, sim, rapaz. Então faça como disse o Marco Comprei Valério. ontem, que pão delicioso, rapaz. Os produtos são maravilhosos, eu adoro o sequilho. O sequilho da Pão Doce é uma delícia. Eu gosto do pão hot dog, muito bom. A massa para pastel tasquinha também, que é maravilhosa. Bora chamar o Quilmer de Campos em nome de Joá Solados, os conhecidos solados do Ribamar. E Joá Solados lançou recentemente o novo solado de papete em PVC microfibra expandido. Lembrando que Joá Solados fica na Rua da Independência 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro, os conhecidos solados do Ribamar. Ô, Quilmer de Campos, situação do Ceará também é complicada no que diz respeito ao financeiro, Quilmer. Boa noite. Um abraço, João Filho, grande Marco Valério. É verdade, a situação do Ceará está difícil. São 3 atletas que brigam na justiça, ou melhor, são 2 e o outro é o Floresta, que também tinha um atleta que era do Ceará que acabou sendo negociado com o Bahia. Então vamos lá. O Ceará enfrenta processo judicial do atacante Zé Roberto, jogador
que veio na época do Atlético Goianiense, foi emprestado e foi reemprestado. O Ceará enfrenta um processo judicial do atacante Barleta. Aliás, o Barleta não se apresentou, não treinou, e o Ceará negocia com o Barleta. Agora, creio eu, mesmo que o Ceará coloque em dia o saldo devedor, não vai ter mais clima entre Ceará e Barleta. O Esporte Clube do Recife já está de olho no atacante Barleta. Em relação ao Floresta, o Floresta está cobrando na Justiça R$1.800.000 pelo passe do Marcos Vitor, zagueiro, jogador que pertencia ao Floresta, foi para o Ceará vendeu para o Esporte Clube Bahia na época por R$3.900.000, mas não repassou a quantia que pertencia ao time do Floresta. Floresta foi para a Justiça, segundo informações, o Floresta entrou com uma ação na Justiça contra o Ceará, cobrando o valor de R$1.896.551,32, referente ao repasse da venda do zagueiro Marcos Vitor ao Esporte Clube Bahia. Ou seja, o Vozão começa o ano tentando resolver estas causas trabalhistas. Fazia tempo que eu não ouvia o nome do Ceará envolvido com causas trabalhistas, com justiça, com essa história toda. Inclusive o presidente do Vozão, João Paulo, hoje não foi uma coletiva, até porque ele gravou e mandou para a imprensa. Quando é uma coletiva, você ainda pode perguntar. Agora ele vira um monólogo, né? Ele grava o que ele quer e manda. Mas, no contexto, ele afirmou que admite as dívidas e que o departamento jurídico do Ceará vai resolver. O time do Fortaleza, atenção, Marco Valério, João Filho, vai para Juazeiro em voo fretado. Foi um pedido do técnico Juan Pablo Vojvoda. E o time retorna depois do jogo num voo comercial, que sai aí de Juazeiro por volta de 8, 9 horas da noite. O time volta à noite, depois do jogo do domingo, mas vai no sábado. A intenção do Vojvoda é realizar um treino aqui na capital, aqui em Fortaleza, no sábado pela manhã, e depois o pessoal segue para o aeroporto Pinto Martins. A hora ainda não foi divulgada da saída do voo, da chegada aí no aeroporto regional Orlando Bezerra de Menezes, mas assim que esse horário foi confirmado, a gente repassa aqui para o timaço da Vale FM. O time do Fortaleza, então, Fortaleza vai de voo fretado e volta em voo comercial. O Tomás Cardona é mais um argentino que vai vestir a camisa do Fortaleza. Esse rapaz é zagueiro e o último clube dele na Argentina foi o Defensa e Justicia, lá da Argentina. O zagueiro foi capitão desse time, do Defensa e Justicia, nas últimas 3 temporadas. Foram 71 jogos e 3 gols anotados. O atleta foi apresentado na tarde de hoje lá no PC. E a última informação em relação ao Ferroviário. O Raimundo Wagner viajou a noite inteira, ainda bem que foi de Expresso Guanabara, conforto em todos os sentidos, viagem espetacular de Juazeiro para cá. Pela manhã, ele teve reuniões com vários departamentos do Ferroviário e à tarde conversou com a moçada. Foi apresentado pelo Raul Santos, executivo de futebol, e em seguida conversou com os atletas, bateu um bom papo. O Raimundinho é bom de papo, ele tem aquela palavra amiga, ele tem aquele jeito de treinador paizão, mas também é explosivo. A gente já conhece o trabalho do Raimundinho. Tomara que ele acerte. Ele chega como? Chega para ser um treinador tampão ou interino. Os 2 próximos jogos do Ferroviário, quem vai ficar trabalhando ali à borda do gramado será o Raimundinho. A intenção do Ferroviário é trazer um outro treinador e colocar o Raimundinho como um articulador da comissão técnica. Agora, é aquela história, né? O futuro a Deus pertence. Vai que o Raimundinho acerta na veia. O Ferroviário faz um jogaço, vence o Atlético, faz outro jogaço, vence o Caucaia. Será que a diretoria vai continuar trabalhando para contratar alguém? É aquela história. A torcida do Ferroviário não é a maior aqui da capital, mas é uma torcida que cobra. É a chamada torcida chata. A melhor maneira de você calar o torcedor
com resultados positivos no gramado. Aquele pessoal que olha hoje para o Raimundinho de banda e faz críticas, será o mesmo torcedor no futuro que vai estar lá aplaudindo de pé no estádio, caso o Ferroviário consiga auferir os resultados e o Raimundinho consiga emplacar. Portanto, no resumão, Raimundinho foi apresentado, o primeiro jogo dele será domingo, esse jogo mudou de local, será no PV, o mando de campo é do Atlético, o Atlético tinha levado esse jogo para Caucaia. Caucaia, o gramado é muito duro, estava ouvindo a narração brilhante do Marco Valério ontem, mandou até um alô para o meu querido Los Pedres, gente boa. Então, você gostou, não gostou do abraço? Não, eu não, o Los Pedres deve ter gostado. Tá. Agora, eu estava ouvindo, mas porque eu perdi a paciência, viu? O jogo não foi bom, esse jogo do Caucaia, e às vezes o rádio é muito mais interessante, às vezes não, quase sempre. É mais interessante você perder tempo vendo o jogo na televisão. Então fui ouvir o timaço da Vale FM e aquela história que eu constatei, segundo relatos de vocês, que o gramado continua muito ruim, muito duro, a bola viva, e aí o Atlético, que é um time técnico também, acabou tirando o jogo de lá e levando para o PV. Resumo da história, aqui na capital, Marco e meu querido João Filho. Ceará joga sábado, 4h40 da tarde, é o jogo da grade, Ceará e Floresta. No domingo, 4 horas da tarde, é a vez do Ferroviário contra o Atlético. E no domingo, 5h30 da tarde, aí no Romeirão, a vez do Fortaleza contra o Barbalha. Ao vivo... Ô, Kilmer. Oi, fala. Mande um abraço, rapaz. Ele disse que é seu fã, diz que quando você vier a Juazeiro tem um presente pra você. Meu amigo Tico das Quentinhas. Manda um abraço pra ele, amigo. Tico das Quentinhas, torcedor do Corinthians. Né? É, rapaz. Esse é o único defeito dele, mas tudo bem. Ele vai fazer um sarapatel pra você. Futuro campeão da Copa São Paulo Júnior. Esquece de levar o jogo pro Itaquerão é de lascar, né? Podia ser num campo neutro, né? Corinthians e Cruzeiro. Mas de qualquer forma, tudo bem. Agora, Marco, eu queria só saber a data, eu peguei o bonde andando, da nova camisa do Icasa, inclusive com os patrocinadores. 4 de fevereiro, dia 4. Fevereiro, né? Aqui da capital, como é que a gente faz para comprar essa camisa? Compra. Rapaz, o Guanabara leva, viu? Só botar no Guanabara é que ele chega aí. Porque eu sou fã de camisa com patrocinadores, eu não gosto de camisa lisa, eu não gosto. Para mim, camisa lisa não é camisa de time, eu gosto da camisa com os patrocinadores. Supermercado Diniz, Prefeitura de Juazeiro, eu gosto com as camisas, com os patrocinadores. Farmácias Fernandes. Eu tô de olho nessa camisa aí, viu? Você vai ganhar a sua, fica tranquilo, tá bom? Se você quiser me dar de presente... Você prefere branca ou verde? A verde. Tá certo. A branca não tem cara de casa, não. Verde é a verde. Tá bom. Verde se preocupe não que, apesar do Los Pets ser torcedor do Ferroviário, mas você vai ganhar a camisa do Icasa também, tá bom? Tá bom. Cadê nosso amigo que veio pra Fortaleza? Sumiu, viu? O Los Pets, ainda. Vai ser o próximo jogo do Ferroviário. E ele já confirmou que vai pra estreia de Raimundinho no Ferroviário. Próximo jogo do Ferroviário. Eu me livro desse rapaz aqui. Um pé frio danado, né, rapaz? Diz que ele já gripou por aí, rapaz. Ele foi 2 vezes, o Ferroviário perdeu as 2. Ele já tá no DM. Ave Maria. Valeu. Valeu, Super Kilmer. Obrigado pela participação. Um abraço, Kilmer. Antes dos destaques finais do Barbalha e também do Icasa, manda um abraço para seu Manuel, na rua Carlos Gomes, grande ouvinte do programa. O Cabral, que é motorista da PAI, também acompanhando a gente. Nosso amigo Valdo, sua esposa também aqui em Juazeiro do Norte. Pelado, na cidade do Crato. Alô, alô, Pelado também. Um abração para você, obrigado pela companhia. Todo mundo ligado aqui no nosso Vale Esportes. JF. Pedro Paulo volta com mais informações do Icasa aqui no timaço da Vale FM. Segue a pré-temporada, pois vem aí o campeonato cearense da segundona para o Verdão do Cariri, Pedro Paulo. Pois é, João Filho, Marco, Verdão do Cariri, né? Passando por algumas etapas, física e agora mais a parte técnica e tática. Domingo o técnico Leandro Campos já terá o primeiro jogo treino contra o Imperial. A Luiz confirmou aqui em primeira mão, dia 8 contra a Chapecó do Cariri, lá na Arena Romeirão. E quem falou destas etapas, desta preparação e do objetivo de vencer foi o lateral alviverde Boré, que foi apresentado oficialmente para a imprensa. Nele que joga nas duas laterais, né? Tá, disputa vaga com o Thalisson, com o Jonas. O Leandro que está alternando sempre ali, os três fazendo esse rodízio para escolher os dois que irão atuar. E ele falou assim para os amigos do Timaço da Vale. Estamos se preparando bem, a gente sabe o objetivo do clube, o nosso objetivo de estar aqui hoje. Acho que a gente tem tudo para fazer um bom campeonato.
né? E colocar eu em casa num lugar que nunca deveria ter saído. Lógico que eu vou procurar meu espaço, respeitando todos também que estão aí, né? Então acho que isso aí, o respeito tem que exigir, eu vou dar o meu melhor, dependendo se eu vou jogar ou não. Acho que eu tenho que fazer o meu melhor e se for para retribuir para o clube, eu acho que eu vou estar disposto para fazer. A gente sabe do dever que a gente tem hoje aqui, né? De subir em casa, é um time de muita camisa, muita história. E todos os atletas que preferiram vir para cá, né, teve outras coisas para ir, mas comprou a ideia, comprou o projeto do professor, né, do Fabiano. Então acho que a gente não tem muito o que falar, né, trabalhar quieto, fazer o nosso melhor e colocar em casa onde nunca deveria ter saído. Bom, o Ramon tava Aí com pressa e né? resolveu falar Ramon na quer frente, falar né? Primeiro. O zagueiro tem que estar atento, tem que chegar primeiro na bola, antecipou. Tá, cortou pelo alto. Exato, falou aí sobre a expectativa, o foco no trabalho em voltar ao Verdão do Cariri à primeira divisão. E assim falou o Boré dessas etapas de preparação até o jogo de estreia. Eu acredito que tudo é fase, né? Graças a Deus a gente que está fazendo um trabalho consciente, né? Agora está na parte física, está entrando com a posse de bola aí, com trabalhos com bola, né? E agora já tem marcado um amistoso, né? E a gente se preparar bem, né? Porque a gente sabe que a partir do momento que a bola rolar, a gente está defendendo aí casa, né? Uma instituição grande, né? Que a gente possa fazer o nosso melhor sempre. Tá aí a Ramon e Boré, os dois homens da defesa do Verdão do Cariri, falando ao Vale Esporte. E lembrando ao torcedor do Icasa, ao desportista caririense, já está lá no nosso Instagram oficial, Timaço da Vale, a foto oficial, todas as regras para concorrer ao Super Kit do Verdão com boné, camisa e sandália. Segue o Verdão do Cariri, o Icasa oficial, segue o Timaço da Vale, curte a foto oficial, marca 3 amigos no comentário e na sexta-feira a gente vai estar realizando o sorteio. Pode comentar à vontade, marcar todo mundo, a gente quer que um torcedor fique feliz com esse Super Kit do Verdão do Cariri. É isso, lembrando que o kit tem boné, tem a nova camisa do Icasa e tem também uma sandália, né? Da marca Olinda pro torcedor do Verdão do Cariri. Valeu, PPV, grande abraço, hein? Bora guardar o kit e sexta-feira tem o sorteio aqui na programação da Vale FM. Ô, meu amigo Anderson Luiz, em nome de Diniz Supermercados, me diga aí, esse Barbalha vai melhorar até domingo, Anderson? Tem que melhorar, viu, Marco? O Márcio já fez sua apresentação hoje à tarde, já reapresentou o clube hoje à tarde, fez um trabalho regenerativo com os jogadores para o jogo de domingo diante da equipe do Fortaleza. É importante ressaltar que o Barbalha tem um desfalque, o volante Igor foi expulso diante da equipe do Caucaia nesse último jogo e é o desfalque já certo para o próximo jogo diante da equipe do Fortaleza. É bom lembrar para o torcedor, ingressos ainda à disposição, R$40 inteira, R$20 meia para todos os setores de arquibancada na Arena Romeirão, R$50 prêmio, 25 meia a área prêmio. Então o torcedor que quiser ir comprar os seus ingressos ainda tem à disposição nas farmácias Fernandes, da Rua São Benedito com Castelo Branco, da Avenida Ailton Gomes, próximo ali do Mercado do Pirajá, e também lá na Farmácia São Fernandes do Novo Juazeiro. No Diniz Supermercado também tem ingresso disponível na cidade de Barbalha, na farmácia Farmavida e também lá no Triângulo, lá na loja Impactante. Esses são os locais onde o torcedor e os desportistas aqui da região podem comprar o seu ingresso para o jogo de domingo entre Barbalha e Fortaleza, Marco. Tá certo, tomara que o Barbalha possa ter realmente uma boa performance no próximo domingo. Uma informação aqui, Marco, me chamou a atenção do cenário nacional. A Polícia Civil de São Paulo está investigando um roubo que aconteceu nas obras do novo CT do Bragantino. O Bragantino está construindo um CT moderníssimo e o prejuízo está girando na casa de quase R$1 bilhão do que foi roubado das obras da construção do CT do Bragantino. Levaram uns Red Bull de lá, como é que foi? Umas caixinhas de Red Bull, JF? Rapaz, deu asa, né? A polícia está investigando. 6 funcionários estavam na obra no momento que foram rendidos por 7 homens fortemente armados e levaram itens lá da construção. E de acordo com as informações repassadas pelo Bragantino, gira em torno de quase R$1 bilhão do que foi roubado pelos criminosos. Tá certo, vamos embora, JF, já terminou o jogo do